eu vou apresentar o professor Gustavo, que é doutor pela Universidade de São Paulo, que é neurocirurgião, que também é professor, que hoje é neurocirurgião atuando em João Pessoa, e que muito gentilmente vem nos ceder esse conhecimento, que é um conhecimento novo, né, Gustavo? Eu vou confessar aqui, eu vou fazer quase 20 anos de formada, eu estou com 18 anos de formada, e quando eu comecei a trabalhar em UTI, a gente não tinha a metade dessa monitorização multimodal que a gente tem no doente neurocirúrgico, no doente neurocrítico, no politrauma. E eu trabalhei por coincidência, eu comecei também a trabalhar numa UTI que 90% dos doentes eram neurocirúrgicos, porque o coordenador era um neurocirurgião no Rio de Janeiro. Então, eu vi muito desse doente, mas foi por volta de 2011, 2010, que eu conheci a monitorização multimodal. Então, pessoal, agora vocês vão ficar com o mestre, Dr. Ah, Gustavo, e na sequência eu venho falar de ventilação mecânica. Obrigada a todos. Obrigado, Roberta. Essa aula de hoje é uma aula, eu considero uma aula chave dentro da monitoração multimodal, é uma apresentação genérica de todas as ferramentas, mas mais do que apresentar ferramentas, é abrir um insight para racionalizar fisiopatologia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Do paciente crítico, tá? Esse tema de hoje chama-se neuromonitoração multimodal, um nome relativamente complicado, mas vocês vão entender a simplicidade da aula em termos de fisiopatologia. Quando a gente fala em tudo isso, a gente apenas quer entender a fisiopatologia encefálica. Num contexto de neurointensivismo, muitas pessoas nos perguntam o que é neurointensivismo, e é uma área da terapia intensiva dedicada a pacientes neurológicos e pacientes neurocirúrgicos. E a nossa função como neurointensivista, o neurointensivista pode ser um intensivista, pode ser um neurologista, pode ser um neurocirurgião, pode ser o anestesiologista, enfim. O neurointensivista é aquele que previne lesões secundárias detendo do conhecimento de fisiopatologia. Então, a grande ferramenta do neurointensivista são as monitorações multimodais, a fim de você prevenir as lesões secundárias. E com isso, a gente vai prevenir, diminuir internação, vai melhorar a mortalidade e vai melhorar desfecho. Obviamente, a terapia intensiva, ela não depende só de tecnologia. O profissional da terapia intensiva tem que ser uma pessoa proativa. Então, o neurointensivista é um plantonista que não dorme direito. Ele tem que estar à beira do leito, tentando entender, estar à frente da fisiopatologia para você prevenir as lesões secundárias. Então, eventualmente, a gente tem que estar mais tempo à beira do leito para que nós podemos deter o aparecimento das lesões secundárias. Obviamente, nós não estamos só, temos uma equipe multidisciplinar, comunicativa e interativa, obviamente tentando organizar protocolos para que todos sigam a mesma linha, um raciocínio fisiopatológico. A monitoração multimodal é quando a gente utiliza duas ferramentas de maneira paralela para entender uma fisiopatologia. Você não consegue entender uma fisiopatologia com uma única ferramenta, por exemplo, uma avaliação clínica. Não, você não vai conseguir entender uma fisiopatologia apenas com a tomografia, você não vai conseguir. Com catéter de pressão intracraniano. Então, quando você pega uma fisiopatologia, você integra duas monitorações, daí você já é multimodal. Então, se você tem uma monitoração clínica e uma PIC, você já está multimodal. Então, esse é o raciocínio, e daí você vai ter que escolher as suas ferramentas. A fisiopatologia das doenças, elas são pré-determinadas. Então, nós temos as doenças cerebrovasculares, o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, a hemorragia subaracnoideia, temos as traumáticas, trauma de crânio, trauma raquimedular, temos a morte encefálica, a encefalopatia noctis-isquêmica. Todas essas fisiopatologias envolvem alterações pressóricas, perfusionais, bioelétricas e metabólicas, onde você pode utilizar ferramentas de monitoração multimodal para prevenir as lesões secundárias, que são várias.
Então, a gente precisa fazer com que não haja hipotensão, não haja hipóxia, hipotermia, hipertermia, hipertensão intracraniana, dentre outras. Então, isso é prevenção de lesões secundárias e, para isso, nós vamos utilizar as nossas ferramentas. E daí nós perguntamos, poxa vida, tem tantas ferramentas, o que nós vamos monitorar? Então, depende da fisiopatologia. Então, quando você está trabalhando trauma de crânio, você tem um raciocínio. Quando você está trabalhando AVCH, você tem um raciocínio. AVC isquêmico, nós temos outro, hemorragia subaracnoidea, e assim por diante. Então, nós temos que escolher as melhores ferramentas que vão nos dar melhores desfechos. A gente não vai conseguir utilizar todas as ferramentas. Isso é o que a gente tem de tecnologia hoje à beira do leito, tá? Essas tecnologias vocês têm que estudar bastante, porque a tecnologia é igual programa de computador, você tem que estar up-to-date a cada ferramenta dessa, desde a clínica até a ferramenta mais complexa. Então, clínica, poxa vida, parece que é o mais simples, mas não é tão simples você fazer um exame neurológico. O exame neurológico, padronizar um exame neurológico não é uma coisa simples, e as ferramentas do exame neurológico também não são simples. Então, exige um treinamento do profissional. Por exemplo, quando nós vamos tratar trauma de crânio, nós temos a escala de Glasgow, atualmente uma Glasgow modificada, o Glasgow com pupilas. Trauma raquimedular, a escala do EIGEA. O AVC isquêmico, a padronização do ENA-EIGE. O AVCH, o ICG Score, que é bem utilizada atualmente. Hemorragia subaracnoidea, a World Federation, a Hunt-Hess, um pouco mais antiga. Tá? A morte encefálica, você pode utilizar de uma escala de coma chamada Full Score para padronizar uma abertura de protocolo de morte encefálica. Então, você tem que fazer um treinamento nessas escalas para padronizar uma linguagem no neurointensivismo, de modo que você esteja apto a utilizá-la com segurança, desde o Glasgow à escala Full Score, que nós vamos ver a seguir. Então, pupila. A pupila ela tem de 3 a 6 milímetros. Quando ela está menos de 3 milímetros, ela é miótica. Quando está acima de 6, ela é midriática. Dizer que uma pupila é reativa é quando ela contrai 1 milímetro. Mas esse conceito parece simples, mas à beira do leito a gente fica em dúvida se a pupila está médio ou ela está midriática. Então, existem réguas à beira do leito que você facilita você ter noção de uma pupila ser maior ou menor. Ou nós temos outras ferramentas que conseguem avaliar a reatividade de uma pupila, como o pupilômetro, que é algo mais sofisticado. Mas nada como uma lanterna simples, você vai conseguir dar diagnóstico da sua pupila e da localização da lesão no tronco cerebral, que é muito importante na avaliação do paciente em coma. Essa escala, publicada em 2005 pelo Elko Vidix, é um grande estudioso de pacientes em coma e estudioso também da morte encefálica, tentou padronizar a avaliação do paciente em coma, já que a escala de Glasgow não avaliava reflexo do tronco cerebral. Então, essa escala, ela avalia 4 pontos, tá? A abertura ocular, você veja que a abertura ocular no E4, ele está obedecendo o segmento ocular. No E3, o paciente está de abertura ocular espontânea, mas ele não tem segmento. No E2, o paciente abre ao estímulo verbal, o E1 ao estímulo doloroso, e o E0, o paciente não abre os olhos. Padrão de motricidade, o M4, o paciente obedece o comando, o M3, ele localiza, o M2 faz uma retirada inespecífica, o M1 faz um padrão de extensão, M0 não mexe ou faz um padrão de mioclonia. Então, também classificado vai de 0 a 4. Essa é a mais interessante quando você avalia o tronco cerebral. Então, no B4, o paciente tem uma pupila reativa e um córneo palpebral reativo. O B3 é uma pupila uncal, pupila geralmente cirúrgica. O B2, veja que as pupilas estão fixas, mas o córneo palpebral está preservado, ou seja, tem uma lesão nem mesencéfalo, mas a ponte está preservada. Mas também pode acontecer o contrário. A pupila está reativa e o córneo palpebral está alterado, ou seja, o paciente tem uma lesão na ponte. O B1, a pupila está comprometida, o córneo palpebral está comprometido, mas o paciente tem drive ventilatório. E o B0, o paciente está com pupila alterada, córneo palpebral alterado e não tem reflexo de tosse, ou seja, o paciente ele está com alteração na ponte, no mesencéfalo e no bulbo. Então, houve uma herniação crânio-caudal de modo que ele perdeu o tronco cerebral. E você ainda avalia o padrão ventilatório em pacientes não entubados e entubados.
Então, o R4 é um paciente com um padrão regular, ventilando espontaneamente, o R3 está fazendo Shine Stokes, o R2, o paciente está com uma respiração irregular. Daí ele é entubado brigando com o ventilador, o R1, e o R0 o paciente está encostado no ventilador. Então, quando toda essa escala fica zero, o paciente está apto para uma abertura de protocolo de morte cefálica. Então, você pode simplificar a equipe padronizando essa escala na beira do leito. Exige um treinamento, assim como a escala de Glasgow exige, o ICH exige, o NIH exige, mas, enfim, você precisa estar apto a utilizar uma ferramenta para nivelar o conhecimento de exame clínico à beira do leito. Passando para a monitoração multimodal, você detém das ferramentas neurológicas clínicas, mas você quer avançar no conhecimento do racional fisiopatológico. E daí, nas variáveis físicas, nós temos a PIC, a temperatura, a tomografia, a bainha do nervo óptico. Todas essas tecnologias exigem especificidades de conhecimento em relação a elas. Por exemplo, a monitoração da pressão intracraniana, hoje é considerada pela Brain Trauma Foundation, um nível de evidência 2B como grande ferramenta. Quando indicar ela? Pacientes em coma com tomografia alterada, ou pacientes em coma com a tomografia normal, desde que esse paciente tenha mais que 40 anos, tenha uma pressão arterial sistólica abaixo de 90, ou esse paciente tem um padrão de decorticação ou descerebração. Duas dessas três variáveis indicam a monitoração da pressão intracraniana nesses pacientes. Essa é uma indicação clássica determinada pelo professor Raj Narayan. É uma determinação da década de 80 e que se utiliza até hoje, ainda está nos guidelines da Brain Trauma Foundation, essa indicação clássica da monitoração da pressão intracraniana. E por que isso? Porque quando a tomografia está alterada, a chance de eventos de hipertensão intracraniana estão de 53 a 63. Quando a tomografia está normal e tem duas daquelas três variáveis, essa percentagem também vai para 60%. Então, tem indicação da monitoração da pressão intracraniana nesses pacientes. O número da pressão intracraniana mudou, isso foi discussão em vários eventos, congressos e, enfim, na comunidade científica, do 20 para 22. Obviamente, a pressão intracraniana ela precisa ser avaliada de maneira global, ela é mais do que o número, e esse número 22, ela veio dessa revisão sistemática do Sorrentino, através de uma regressão logística de 459 pacientes, chegou a esse número 22. Então, também conseguimos um número para pressão de perfusão cerebral em torno de 70, para um índice de reatividade cerebrovascular que nós chamamos de PRX. O PRX é uma avaliação indireta da autorregulação através do seu componente miogênico. Então, o zero foi inicial, os estudos iniciais do PRX pelo professor Marek Czosnik era de 0,2, nessa revisão do Sorrentino ficou em 0,25. E daí o Marek, ele traz essa frase clássica que a pressão é mais do que o número, e você precisa ver a pressão intracraniana como um vetor de força, ou seja, ela é uma dose de pressão intracraniana, você vai avaliar como uma curva de tendência, você vai avaliar ondas patológicas, você vai avaliar complacência, você vai avaliar autorregulação, ou seja, a pressão não é só o 22, não é só o 20, a pressão está baixa, está alta. Existe uma avaliação global da pressão intracraniana e isso é o aprofundamento dos conceitos de pressão intracraniana. A maioria dos catéteres de pressão intracraniana hoje detém de temperatura, e uma temperatura cerebral aumentada representa um aumento do metabolismo, um aumento do fluxo, e isso precisa ser reduzido para que não haja lesão secundária. Tá? Então, hoje a gente consegue monitorar a temperatura cerebral, e isso é importante não ter hipertermia, que é uma grande lesão secundária, pode aumentar a citotoxicidade e a cascata inflamatória. Curva de Langfit tomográfica. Você pode monitorar uma curva de Langfit detendo apenas uma tomografia. Então, aqui uma avaliação do supratentorial. Na primeira linha, nós temos os sulcos corticais no vértex craniano. Na segunda linha, nós temos um corte ao nível do septo pelúceo para você avaliar o desvio septal. E a terceira linha, um corte ao nível da cisterna quadrigeminal, para você avaliar a compressão de cisterna quadrigeminal. Veja que das
esquerda para a direita, vai havendo gradativamente apagamento de sulco, desvio septal e compressão cisternal, até que na terceira coluna o paciente ele altera o nível de consciência e vai para um bloco cirúrgico. A cirurgia é realizada e nós vemos que na quarta coluna o paciente volta a ter sulcos, o septo pelúceo ele centraliza e a cisterna quadrigeminal ele abre. Então, essa é uma maneira de avaliar a monitoração da fisiopatologia através da tomografia. Chamo isso de curva de Langfit tomográfica. A tomografia ela pode ir à beira do leito, a tomografia ela pode ser portátil. Aqui no Hospital Miguel Couto, serviço do professor Rui Monteiro, onde a tomografia ela vai às UTIs. A maioria dos hospitais, o paciente que vai para o setor de imagem, mas hoje a tomografia ela já é portátil, pode ser portátil em alguns serviços. Então, a tecnologia ela vai modificando e, para isso, precisamos estudar. Ultrassonografia do nervo óptico, nós começamos a fazer aqui em João Pessoa em 2013 e graças a Deus demos esse start tão breve. Hoje é uma tecnologia que todos os intensivistas, neurologistas e neurocirurgiões utilizam à beira do leito e é de muita utilidade como screening de pacientes para avaliar a hipertensão intracraniana, dentre de outras avaliações do paciente neurocrítico, tá? A ferramenta ela pode ser invasiva ou não invasiva, a pressão intracraniana. Do lado esquerdo, nós temos uma ferramenta não invasiva, onde nós monitoramos uma complacência, a relação P1, P2. Você sabe, consegue entender a complacência intracraniana. E do lado direito, a monitoração invasiva, onde você consegue fazer uma avaliação global da pressão intracraniana. Então, obviamente, o catéter invasivo, ele permite uma avaliação mais global da pressão intracraniana, você consegue mais dados, mas a ferramenta não invasiva, ela vai dar informação de complacência intracraniana. Se você entende a fisiopatologia, você sabe exatamente o que você vai buscar. Então, uma melhora de edema cerebral gradativa, um controle de pressão arterial. Então, você consegue fazer ajustes também com a ferramenta não invasiva. Do ponto de vista perfusional, nós temos um PET, um SPECT, pressão de perfusão cerebral, oximetria jugular, Doppler transcraniano. Obviamente, o PET e o SPECT não é da terapia intensiva, tá? Mas a pressão de perfusão cerebral, a oximetria cerebral e jugular e o Doppler transcraniano, sim, e avalia a perfusão cerebral de uma maneira adequada. Então, a pressão de perfusão cerebral nos guidelines da Brain Trauma Foundation é o nível de evidência 2B, o número está entre 60 e 70. Alguns pacientes precisam estar em 60, outros precisam estar em 70, e essa particularização da pressão de perfusão cerebral pode ser obtida através de outras ferramentas, como o Doppler transcraniano. Então, a associação de um catéter de pressão intracraniana com o Doppler transcraniano, você consegue particularizar qual a melhor pressão de perfusão cerebral para aquele momento da fisiopatologia encefálica. E isso é uma coisa bonita de ver à beira do leito, e você vê gradativamente a melhor desfecho desses pacientes, porque eles evoluem de maneira particularizada. Você está particularizando e está melhorando aquele resultado daquele paciente com aquele conhecimento belo de fisiopatologia. Então, apesar de estar no guideline 60 a 70, você utiliza outra ferramenta e particulariza melhor ainda o cuidado do teu paciente neurocrítico. Essas são visões de um neurocirurgião operando, no caso eu operando nas madrugadas, hematomas, traumas de crânio. Então, vocês observam qual desses pacientes tem autorregulação preservada. Então, eu chego na UTI, passo o caso e digo que o cérebro está pulsando, que o cérebro não está pulsando, que o cérebro está machucado, que o cérebro não está machucado. Mas ao longo dos dias da terapia intensiva, esses pacientes podem precisar de um grau de ventilação mecânica, de um grau de pressão arterial média, um ajuste hemodinâmico, e precisa ser particularizado. Se você não tiver uma ferramenta adequada, não adianta você operar o paciente, o teu desfecho não vai ser legal. Então, essa imagem, apesar de você dizer, o cérebro está pulsando, está tudo bem, mas no cuidado à beira do leito, aos 5, 10 dias que esse paciente vai estar em terapia intensiva, as ferramentas vão auxiliar a conduzir melhor esse paciente.
tá? Isso é uma ferramenta de índice de reatividade cerebrovascular, onde você consegue padronizar a oxigenação tecidual cerebral. A partir do momento que você encontra a reatividade cerebral adequada, o cérebro entra num platô de oxigenação cerebral, onde você vê a seta verde. Então, não haveria necessidade de você aumentar a pressão de perfusão cerebral. Você manteria aquela pressão de perfusão cerebral mínima, vamos dizer, 60, porque ali já está oxigenando o máximo o tecido cerebral. Se você aumenta para 70, você está apenas impondo ao paciente um estresse hemodinâmico, um estresse ventilatório. Então, não haveria necessidade. Mas tudo isso é baseado no PRX. E hoje a gente detém dessa ferramenta, que é a pressão de perfusão cerebral otimizada, baseado no índice de reatividade cerebrovascular, que é uma relação simples entre a pressão intracraniana e a pressão arterial média. Você consegue obter isso à beira do leito com a tabela de Excel. Se você não tiver o software adequado para isso, você vai fazer isso com a tabela de Excel e você vai chegar nesse número. O Doppler transcraniano é uma ferramenta da década de 80, mas ele ganhou utilidade tremenda nos dias de hoje para você cuidar melhor dessa pressão de perfusão cerebral. Assim como o PRX, você consegue determinar a pressão de perfusão cerebral otimizada pelo Doppler transcraniano. Então, aqui uma insonação de artéria cerebral média, onde eu vou buscar, através do Doppler transcraniano, a melhor relação da velocidade diastólica com a velocidade média, de modo que esse paciente tenha a melhor complacência intracraniana, a menor pressão intracraniana e essa melhor relação da velocidade diastólica com a velocidade média. Daí sim eu encontro a minha pressão de perfusão cerebral otimizada à beira do leito e ajusto. Então, o paciente com a craniotomia descompressiva, a pressão arterial média dele, ele vai estar ali entre 70 e 80. Se eu ultrapasso isso, geralmente o paciente vai entrar num padrão de hiperemia e começa a aumentar a pressão intracraniana. Então, eu consigo visualizar isso no Doppler, ajusto a pressão arterial média e trago ele para um ambiente de melhor controle de pressão intracraniana, de complacência intracraniana e de relação de velocidades. Então, isso você consegue ajustar à beira do leito e oferecer uma melhor fisiopatologia hemodinâmica para esses pacientes. Nós temos curvas pré-determinadas de velocidades das fases intracranianas. Esse aqui é um gráfico do Neil Martin, categorizando o trauma de crânio em 3 fases, tá? Uma fase de oligemia, uma fase de hiperemia e uma fase de vasoespasmo. Aqui, uma demonstração de um TCE Marshall 2, onde você observa LAD, a cisterna quadrigeminal está aberta e você vê que o paciente está com a pressão intracraniana de 12, está com Doppler com velocidade elevadíssima, de 109 de velocidade média. Aqui outro caso, onde um paciente está monitorado a pressão intracraniana, está com catéter de pressão Codman, 14, e a pressão através do Doppler transcraniano não invasiva, ela é 18, mas o paciente está com padrão de vasoespasmo em território da artéria cerebral média esquerda. Então, você vai fazer um ajuste hemodinâmico para resolver esse vasoespasmo em território da artéria cerebral média esquerda. Então, você vai ajustar adequadamente. O bulbo jugular foi uma ferramenta fantástica e utilizada na década de 90, o grande idealizador, o professor Júlio Cruz, da Escola Paulista de Medicina. Essa ferramenta, você tem que entender de fluxo sanguíneo cerebral, conteúdo arterial de oxigênio e curva de dissociação da hemoglobina. Essas 3 variáveis são extremamente importantes para entender. E a avaliação do bulbo da jugular é uma interpretação global. Então, esse é o conceito que tem que ter. Então, você vai determinar essa ferramenta para, por exemplo, encefalopatia anoxisquêmica, que você está tendo uma avaliação global. Encefalopatias, de uma maneira geral. Se você está querendo um problema localizado, você vai determinar uma ferramenta mais localizada, que é a homenagem ao professor Júlio Cruz, o grande estudioso da oximetria jugular. E ele determinou 2 tipos de alteração patológicas. A oligemia, onde você tem um fluxo diminuído, mas tem uma extração aumentada, e a hiperemia, onde você tem um fluxo aumentado e uma extração diminuída, seria uma perfusão de luxo. Esses 2 padrões
ele determinou utilizar tratamentos diferentes. E esse é a grande mágica desse modelo, onde você está estudando o paciente, está vendo a pressão de perfusão cerebral, está vendo a pressão intracraniana e está integrando o bulbo da jugular. Se o paciente tem oligemia, você vai utilizar as soluções hiperosmolares. Então, você vai usar o manitol, vai usar a salina hipertônica. Se você está com padrão de hiperemia, você vai fazer a hiperventilação otimizada baseada no bulbo da jugular. Então, aqui, esse é um exemplo. Do lado esquerdo, as variáveis de pressão, do lado direito, as variáveis de oxigenação. Veja que a extração cerebral de oxigênio à direita, ela está 23,6, está baixa, e você vai hiperventilando o paciente, de modo que você vai tirando o paciente da hiperemia para o acoplamento. A partir do momento que você acopla o paciente, você para a hiperventilação e o paciente vai reestabelecendo o seu padrão, o padrão novamente de metabolismo. Então, isso é uma coisa que funciona à beira do leito, tá? Quem utilizou essa ferramenta sabe que isso funciona adequadamente. E a hiperventilação, ela consegue trabalhar muito o paciente em Marshall 3, onde o paciente tem esse padrão de hiperemia, e isso, em parte, é devido à disfunção mitocondrial. Então, você, através da hiperemia, você consegue melhorar o fluxo sanguíneo desse paciente e acoplar o metabolismo desse paciente. Uma ferramenta fantástica é o PTiO2. O PTiO2, apesar de fantástico, ela precisa de muito conhecimento de fisiopatologia para entender as hipóxias de Singard-Anderson. Tá? Quando você oferece uma PO2 adequada no sangue, ela vai chegar no interstício cerebral de 20 a 40, para chegar no citoplasma 1,5 e no mitocôndria 1 milímetro de mercúrio. Para isso, para entender essa hipóxia, essas hipóxias relacionadas ao PTO2, da mesma maneira do bulbo da jugular, você tem que entender de fluxo sanguíneo, conteúdo arterial de oxigênio e curva de dissociação da hemoglobina. Esses são os tipos de hipóxias que podem acontecer com PTO2 alterado. Então, você precisa, com essa ferramenta, o PTO2 está dando menos de 20. O que é que eu vou mexer? Será que está faltando oxigênio? A hipóxia não é apenas a falta de oxigênio, pode ser um problema no transporte do oxigênio, pode ser um problema no consumo do oxigênio. Qualquer problema relacionado ao transporte e ao consumo, você vai ter uma hipóxia. Hipóxia não é apenas a falta de oxigênio. O paciente pode estar tendo hipóxia por hipermetabolismo, pode ter hipóxia por crise convulsiva. Então, essas são as variáveis que precisam ser estudadas quando você utiliza um catéter de PTO2. Então, não adianta você colocar um catéter de PTO2, o PTO2 vai dar abaixo de 20 e você não consegue interpretar. Então, você tem que ter um padrão de racionalização dessa ferramenta para você dar o diagnóstico do problema e resolver o problema relacionado ao PTO2. É uma ferramenta simples de incorporar, uma ferramenta semelhante ao catéter de pressão intracraniana. Nós temos essa ferramenta no Brasil que mede a pressão intracraniana, a temperatura cerebral e a oxigenação cerebral. Isso ajuda muito, um único catéter com as três funções. Aqui um modelo suíno utilizado em um dos meus experimentos da tese de doutorado. E aqui esses slides gradativos de 1 a 6. Vocês observam que a pressão intracraniana no slide 1 ela está 15, eu vou aumentando um balão de insuflação, ela vai aumentando para 16. Vejam que embaixo tem um PTO2, está 22. Gradativamente ele vai baixando, ele vai de 22 para 16, para 14, para 13. Aí eu desinsuflo o balão, a pressão intracraniana que estava 56, ela baixa para 13 e normaliza. E daí essa normalização, a oxigenação não volta ao normal, tá? Ou seja, o PTO2 ela fica alterado por disfunção cerebral, por edema do tecido cerebral. Você não consegue fazer com que o oxigênio passe por difusibilidade. Então, isso é um problema do oxigênio, ele precisa de difusibilidade. Então, é uma das hipóxias que acontecem. Então, nós precisamos dar diagnóstico. Alteração bioelétrica, nós temos o eletroencefalograma, nós temos o BIS, nós temos o potencial evocado, tá? Alteração bioquímica,
a microdiálise. Então, a microdiálise, você perfunde o tecido cerebral e recebe esse perfúndio cerebral novamente. Esse perfúndio, esses marcadores são geralmente a glicose, o lactato e o piruvato. E nós temos uma relação lactato-piruvato. Nós colocamos isso num gráfico para ver se o problema é no metabolismo anaeróbio ou no metabolismo aeróbio. E daí nós colocamos isso no gráfico para dar diagnóstico de disfunção mitocondrial. E daí nós integramos todos esses mecanismos, com o bulbo da jugular, o PTO2 e a microdiálise, para você dar diagnóstico das hipóxias de Sigurd-Andersen e você interpretar adequadamente essas hipóxias. Então, isso é à beira do leito, para você não ter problemas de interpretação, você tem que racionalizar de maneira muito adequada, tá? Então, todas essas ferramentas podem ser utilizadas à beira do leito, mas você chega na unidade de terapia intensiva, você precisa escolher cada fisiopatologia, selecionar a sua metodologia de monitoração multimodal e, a partir dessa seleção, fazer sua interpretação. Tudo isso pode ser escrito, mas a escrita não nos ajuda adequadamente. Então, quando você tem softwares de interpretação, isso auxilia. Então, esse aqui é o software de Cambridge, mas veja que é um software que traz muita informação, às vezes a gente não quer, esse excesso de informação também pode atrapalhar. New Martin tem um Table Dosh, é um dashboard também interessante. O Povespa tem um robô que anda dentro da UTI com o rosto dele, dá um aspecto humanoide. Então, qual o melhor dashboard que você poderia ter? Um monitor com dado ergonômico, que facilite a interpretação, que tenha algoritmos, os protocolos sejam incorporados dentro desses monitores, que haja integração com outras neuromonitorações. Se você utiliza várias, o ideal é que um monitor só integre as várias monitorações, que haja interatividade de monitores complexos e que haja sincronização. E os alarmes não sejam só de fazer barulho, sejam alarmes inteligentes. Esses são os conceitos de monitoração multimodal à beira do leito. E qual o sistema de integração ideal? Nós estamos à beira da inteligência artificial, e essa inteligência artificial ela vai vir com conhecimentos humanoides. Então, vamos criar, por exemplo, o Patriota Machine, aquela ferramenta que detém o raciocínio fisiopatológico do patriota à beira do leito, utilizando todos os protocolos que ele utiliza. Então, estamos em breve chegando com esse conhecimento de inteligência artificial dentro do neurointensivismo, e tem pessoas que têm se dedicado só ao estudo de inteligência artificial nessa área. Como comentários finais, a monitoração multimodal é necessária na maioria das urgências e neuroemergências a fim de prevenir lesões secundárias, essa é a nossa função. A compreensão da fisiopatologia das doenças auxilia na escolha da melhor neuromonitoração. Integrar dados em uma única tela auxilia a interpretação fisiopatológica, e essa criação de softwares com inteligência artificial, com comportamento pré-determinado no neurointensivismo, é a grande virada da inteligência artificial dentro dessa subespecialidade. Agradeço a participação e vou passar a palavra à Roberta. Tá? Muito obrigado, pessoal. Estou aberta a perguntas. Olá, obrigada, Gustavo. Muito boa a apresentação. E eu tenho que fazer um comentário aqui, além de todo o conhecimento, obviamente, que você tem, tudo isso que o Gustavo falou, eu coloquei lá no grupo, em detalhes, cai na prova de título. Então, a monitorização do nervo óptico caiu 2 anos seguidos. Toda essa parte das avaliações do Tier 1, Tier 2, Tier 3, que ele foi falando ponto a ponto, juntando a monitorização multimodal, isso cai bastante na prova de título. E não é só isso, né? A gente, como eu falei, a gente não está preparando vocês aqui para uma prova, a gente está preparando para o dia a dia. Mas é muito importante aqui, pessoal, que a gente entenda que tudo isso que a gente traz de tecnologia à beira do leito, o Gustavo falou muito bem, tudo é fisiopatologia. E quando a gente se treina esse olhar na tecnologia, eu não sei você, Gustavo, né? Mas quando eu treinei o olhar na tecnologia, parece que quando eu tô sem ela, é só eu olhar o doente, examinar o doente, parece que eu tô vendo tudo. É isso aí.
E isso é incrível, isso é incrível. Então, pessoal, vocês que já são alunos nossos, né, dos nossos cursos da mentoria, a gente já está com mais da metade das vagas da mentoria, da Pulse, já, já estão preenchidas, né? Vocês podem ter certeza que tudo isso que o Gustavo falou ao longo dos nossos 10 meses, isso foi só a pontinha, né, de um iceberg, a introdução de tudo como a gente pode aprofundar nesse cuidado do doente neurocrítico. Então, muito, muito obrigada, Gustavo. E muitas coisas que você fala me fizeram realmente entender essa abordagem do doente neurocrítico. Para mim, neuro é uma dificuldade, mas vamos em frente. Então, Bom, sim. pessoal, vou começar minha aula. Obrigada pela presença de vocês. E agora a gente vai vir para um outro tema que também é polêmico, que é um tema que cai muito em prova de título, porque ventilação mecânica ela é uma pedra no sapato do intensivista. Tem muito intensivista que aprende ventilação de orelhada, que aprendeu ventilação em cima de fórmula, e hoje, Gustavo falou muito bem, com o avanço da inteligência artificial e com o avanço que a gente tem, não só de tecnologia, mas com o que a gente sabe de fisiopatologia, é inadmissível hoje o médico não saber dominar conceitos básicos à beira-leito da ventilação mecânica. Eu vou trazer isso, eu vou provar para vocês num caso real. Então vamos lá. Vocês me conhecem, né? Já estou nessa estrada aí como médica pneumo intensivista, doutorado pela Universidade de São Paulo. E eu trago um caso clínico real para vocês de um homem de 84 anos que é hipertenso, câncer de próstata. Percebam que é um caso que pode estar em qualquer UTI, qualquer sala de emergência. E ele usa imunobiológico porque ele tem metástases ósseas e pulmonares desse câncer de próstata e começou com uma tosse seca, prostração há 10 dias antes da internação. Ligou para o oncologista avaliou, achou que era alguma traqueobronquite, prescreveu 40 miligramas de PRED e fez um painel viral que nessa época estava negativo. Ele piora com os sintomas e ele vem encaminhado para um PS. No exame físico, então, é um paciente que chegou para você acordado, lúcido orientado, taque dispneico, cortou aqui, acianótico anictérico, afebril, hipocorado, uma cruz e hipoidratado. Estável hemodinamicamente, mas taquicárdico, saturação de 80% em ar ambiente e com uma frequência respiratória de 24. Então, a gente está diante de um quadro de insuficiência respiratória com hipoxemia. Na ausculta, crepitações em bases. Eu vejo muito o pessoal da UTI, principalmente o residente da clínica médica que chega na UTI, porque a ausculta... Gente, a gente, na UTI, a gente trabalha com síndromes fisiopatológicas. Então, é lógico que um sinal no exame físico, ele vai ser importante, mas uma ausculta com crepitação, uma ausculta com ronco, para gente na UTI, para gente até inclusive que é pneumologista, não vai fazer muita diferença, porque olha aqui, o que eu tenho que prestar atenção é um cara que está em insuficiência respiratória hipoxêmica. Ele pode parar na sua frente. Ou ele pode piorar ainda mais, deteriorar esses estados respiratórios, e você tem que entubar esse paciente às pressas, e você ficou prestando atenção só na crepitação. Essa frequência cardíaca era uma FA, e o paciente em abdômen e membro inferior não tinha nada. Qual seria a sua primeira abordagem? Como eu falei, é uma deficiência respiratória, uma emergência clínica. Então, oxigênio. Paciente hipoxêmico, eu vou dar oxigênio. Da forma que eu vou dar o oxigênio, é lógico que eu vou ter que entender a relação fisiopatológica dessa insuficiência respiratória, mas a primeira coisa é uma máscara não reinalante, é um catéter nasal, é uma Venturi, é o que você tem à mão. Porque a hipoxemia vai descompensar esse paciente que, por exemplo, está com uma FA. Ele pode piorar essa FA e entrar no colapso hemodinâmico, por exemplo. E aí você vai ter que reverter. A gente vai ter aula de cardiointensivismo na jornada. Então, veja como tudo aqui ele está se integrando. Então, ao mesmo tempo que você oferece oxigênio, olha essa imagem, grava essa imagem para a sua vida. Você vai coletar exames, você vai fazer exame de imagem, e você já sabe, já vai pedir internação desse paciente. Ele não vai melhorar de uma hora para outra. A gente tem que entender o que está acontecendo. E eu quero que vocês participem, vocês estão muito quietinhos. Então, vamos colocar lá no nosso chat o que vocês acham
que vocês fariam de exames laboratoriais, de exames de imagem, e como é que vocês abordariam esse paciente. Então, a gente tem que pensar do ponto de vista sindrômico e, lógico, dentro dessa síndrome, fazer um diagnóstico. Paciente imunossuprimido, insuficiência respiratória, tem um quadro subagudo, a gente vai pensar no mais comum, infecção. Tem que descartar a infecção nesse caso. Mas tem outras causas de insuficiência respiratória que possam dar hipoxemia para esse paciente. Embolia pulmonar. É impossível não pensar em embolia pulmonar nesse paciente. E outras causas também são causas cardíacas. Era um doente hipertenso, é um doente que tem uma arritmia. Ele pode ter coronariopatia, por exemplo. Você pediu esses exames e aí a gente tem uma alteração, né, uma anemia discreta, um leucograma alterado, uma linfopenia. Presta bem atenção. A gente não vai só olhar a bastonemia, porque quando eu passo, às vezes, com os residentes, passo na tele-UTI com os médicos, todo mundo só quer me passar o resultado de bastão. E eu pergunto, como que estão os linfócitos? Isso é muito importante para o nosso doente, tanto na admissão como no nosso doente crítico. Eu botei lá no grupo, no nosso grupo da mentoria, eu coloquei um artigo sobre infecções no imunossuprimido na UTI. A gente tem que olhar para esse doente de uma forma diferente. E a gente tem que olhar para o doente crítico como um doente imunossuprimido também. A gente vai falar isso lá na mentoria. Bom, eles fizeram BNP, fizeram troponina, fizeram um dedímero, não me surpreende. Esse dedímero de 678, ele tem metástase. Então, o dedímero pode alterar nos doentes com câncer, nos doentes com metástase. Gasometria arterial. Olhou o doente sem ser respiratória com hipoxemia, é gaso. Não fica enrolando. Ah, mas o doente não quer. Eu preciso entender essa interação gasométrica, tanto da oxigenação e da ventilação, como da questão metabólica. Eu falei para vocês hoje lá, coloquei a nossa análise gasométrica, para vocês acabarem com esse estigma da gasometria, né? Bom, então o paciente tinha 7,32 de pH, o CO2 de 62, PO2 de 63, bicarbonato de 20, saturação de 88. Eu não tenho dúvida que eu estou diante daqui de uma insuficiência respiratória hipoxêmica e hipercapnica. E, na verdade, esse paciente não está compensando a sua hipercapnia, porque se eu for jogar lá na formulinha que eu passei para vocês, esse CO2, esse bicarbonato, ele mais ou menos vai precisar estar em torno aí de 26, 27. E aí veio a imagem. Diante das nossas hipóteses, olha o que apresenta essa imagem. Então, o intensivista não tem que olhar só o laudo. O laudo demora, às vezes. Aí você liga para o radiologista não está na sala. Gente, o que a gente tem aqui? A gente tem um vidro fosco, a gente tem um pulmão extremamente heterogêneo, até com uma redução volumétrica desse pulmão direito, é um pulmão com uma doença crônica à direita. Que esse doente, veja bem, não trazia para gente na anamnese. Alguma coisa aconteceu, ou foi uma sequela, ou foi uma pneumonite de hipersensibilidade aos biológicos, isso não é incomum, e tem que fazer parte do nosso diagnóstico diferencial para esse doente. Mas eu tenho uma redução volumétrica à direita, com bronquiolectasias, com traves fibróticas, com bronquiolectasias de tração, com espessamento pleural. E se a gente for até olhar um pouquinho com mais detalhe, eu tenho até um início de faveolamento. Não sabe o que é faveolamento? Quem está lá na mentoria vai ter aula de tomografia. E eu vou convidar, para mim, o melhor radiologista de tomografia de tórax que eu conheço, que é o professor Rodrigo Chart, e ele vai mostrar para a gente o que é importante o intensivista ver na tomografia desses doentes críticos. Então, eu tenho esses vidros foscos, eu tenho essa sequela, isso pode ser infeccioso. Importante, observa ali, esse paciente fez contraste, então isso é uma angiotomo. E eu falo para vocês que ele não tinha embolia pulmonar.
Fez um eco, função preservada, uma função diastólica prejudicada por conta da arritmia. Eu acho que quando eu, né, fiz o slide, ele deu uma desconfigurada aqui. Ele tem uma variação da cava, não parece que é um dente congesto, já tem um BNP de 112, tem uma PSAP em torno de 34, que é um pouquinho alterado, então pode ser que esse doente até tenha algum grau de hipoxemia, de repente aos esforços, porque a gente já tem aquele pulmão crônico. E do ponto de vista infeccioso, como eu falei, ele tem que ser descartado. Então, infecção é o que vai matar esse doente, de fato. Então, foram coletadas culturas, os painéis. O painel do patógeno respiratório, eu sei que nem todo mundo tem acesso ao PCR patógeno respiratório. Hoje é uma tecnologia do FilmArray. A gente tem hoje rolando na nossa UTI respiratória um estudo em PAV com o FilmArray. A gente já usa de rotina no Einstein, nos grandes hospitais aqui em São Paulo, Sírio, Redditor, enfim. E isso tem que ser uma realidade conhecida por vocês. Porque isso vai chegar em algum momento na tua UTI. Então, não adianta o aluno me dizer, eu não quero saber o que é um FilmArray, para que ele serve, para quais doenças eu posso utilizar, porque eu não trabalho com isso. Em algum momento vai chegar. Você tem que estar atualizado com isso. E foi pedido bronco. Depois eu quero saber para vocês se vocês iriam broncoscopar esse paciente. Esse paciente foi pedido broncoscopia porque ele teve inicialmente uma avaliação por um especialista, por um pneumologista. Eu acho que a maioria não pediria, ficaria com medo de broncoscopar esse doente. A gente vai falar de broncoscopia também com bastante detalhe lá na mentoria. Então, esse paciente, ele foi para terapia de alto fluxo. Por que que a gente escolheu terapia de alto fluxo? Hoje, principalmente depois da pandemia, o alto fluxo ele se tornou bem mais popularizado. Mas lá em 2015, no estudo Florale, que foi publicado no New England, ele já mostrou uma redução de mortalidade nos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, principalmente no grupo com pneumonias comunitárias, que foram comparados com a VNI e foram comparados com o catéter de oxigênio. Então, já mostrou redução de mortalidade. O alto fluxo, ele é confortável, o alto fluxo, ele diminui o espaço morto. Vejam que tinha um paciente que tinha uma hipercapnia, então ele também tinha um evento espaço morto aí, além da sua hipoxemia. Ele diminui o espaço morto, ele melhora o movimento mucociliar, porque ele umidifica as nossas vias aéreas, e ele também aquece a via aérea. Ele, por conta do fluxo que a gente dá, que funciona como uma PIP, ele também diminui o trabalho respiratório do paciente, e a gente pode oferecer FO2 de 21 até 100%. Então, esse paciente, inicialmente, por ele não ter colapso pulmonar, e eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, eu não tenho colapso. Eu tenho um pulmão crônico, eu tenho um vidro fosco, mas eu não tenho colapso. Eu, a princípio, não sou COVID, que a VNI mostrou uma diminuição, a VNI principalmente com Helmet, no estudo do Renivot, mostrou uma diminuição da mortalidade nos COVIDs com vidro fosco, mas eu não sou COVID com esse paciente, né? Eu estou fora desse grupo, eu não tenho colapso. Para que eu vou utilizar BiPAP para esse doente? Eu vou piorar ainda esse espaço morto que ele tem. Eu vou piorar a hipercapnia e a acidose respiratória desse paciente. Eu quero diminuir o espaço morto. Percebam que a PIP, ela viria aqui para abrir alvéolo. Eu não tenho alvéolo colapsado. O vidro fosco não quer dizer colapso. Por isso que a gente precisa de aula de radiologia, né? Porque não adianta eu falar para vocês que vidro fosco não é colapso se eu não mostrar isso. Então, esse paciente foi monitorizado, foi iniciado antibiótico, encaminhado para a UTI. Chegou na UTI, ele precisou de mais FO2, então transporte, ficou mais hipoxêmico, mantinha o esforço respiratório, coletou magaso. O paciente tem 7,23, já deu uma reduzidinha ali no CO2, tem uma hipoxemia discreta, uma saturação de 92, mas
por conta do esforço respiratório, do aumento da necessidade do oxigênio, esse paciente ele acabou sendo entubado. E aí ele foi entubado, a gente colocou nesses parâmetros, eu não, porque eu não estava de plantão, mas PCV com delta de PCV de 16, um volume corrente de 340, vocês vão ter que acreditar em mim que o volume corrente para o peso predito desse doente é 360, PIB de 14, FI de 60, frequência de 32, na monitorização uma driving de 16, complacência de 23, e após a intubação ele foi feito a broncoscopia, e depois da broncoscopia esse paciente ficou ainda mais hipoxêmico. Então, a gente tem que analisar o que está acontecendo aqui. Então, primeiro, eu estou diante de uma insuficiência respiratória, com hipoxemia, com hipercapnia, com uma acidose mista, num paciente que tem uma complacência reduzida, mas que não tem colapso, que tem um pulmão com características de cronicidade, mas tem aí um possível quadro infeccioso adjacente. É um paciente que precisa de oxigênio, mas também é um paciente que precisa de melhorar a sua ventilação, porque quando eu falo em ventilação, eu falo CO2. E o que melhora a ventilação, o que realmente faz com que esse CO2 se reduza, é o aumento do volume minuto. Mas se eu aumento o volume minuto nesse paciente, eu tenho 2 danos pulmonares, a gente tem que estar com isso muito na cabeça. Se eu aumento o volume minuto é o volume corrente vezes a frequência respiratória, para quem não sabe. Então, se eu aumento o volume minuto, eu vou hiperdistender alvéolos. E se eu hiperdistendo, eu vou ter lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica, eu vou aumentar a minha driving pressure. Toda vez que você estiver diante de uma driving pressure aumentada, eu tenho 2 formas de pensar. Ou eu estou hiperdistendendo esse paciente, ou eu estou diante de um baby lung, que é um baby lung de SARA, um paciente com mais da metade do seu pulmão colapsado, e aquele pedacinho, que é o baby lung, aquele volume que está entrando está hiperdistendendo. Então, tem que ser automático. Aumentou a drive acima de 15, ou eu hiperdistendi, ou eu estou hipercolapsado. E, no fundo, hipercolapsado, eu estou hiperdistendendo aquela pequena área de pulmão. Precisa eu estar do lado de uma impedância para saber isso? Não, não precisa. Precisa eu pensar na fisiopatologia do doente. A gente já tem imagem. Quem tem ultrassom e quem é aluno do Rafa vai falar amanhã, né? Quem fez o curso dele, quem vai fazer a nossa mentoria, quem já está na mentoria e vai também ter aula prática, vai saber que a gente pode monitorizar muito bem colapso, derrame, atelectasia, num ultrassom, num POCUS à beira do leito muito rapidamente. E aí eu vou compilar todos esses dados para entender o que eu vou fazer para o meu paciente. Ao meu ver, essa ventilação aqui está totalmente empírica e, ao meu ver, esse paciente ele está sendo machucado por essa ventilação. E mais ainda, a gente ainda imprimiu uma broncoscopia com lavado broncoalveolar que vai inflamar esse pulmão que já está inflamado. E aí, obviamente, que depois da broncoscopia, esse paciente deve ter ficado mais hipoxêmico. Eu peguei aqui relato de prontuário, e alguém veio e, à noite, na madrugada, na calada da noite, recrutou. E aí ele recrutou com a impedância. Eu quero mostrar para vocês 2 particularidades bem interessantes da impedância. Primeiro, que é bater o olho no mapa de ventilação. Então, no mapa de ventilação, eu vou observar a distribuição do meu volume corrente, do volume de ar que está entrando no meu pulmão. Observa que como tá bonito esse mapa de ventilação, bastante correlacionado com a nossa imagem tomográfica. Olha lá, eu tenho um pulmão direito reduzido de tamanho, com o seu componente de ventilação, de distribuição desse volume corrente mais reduzido do que o pulmão direito. Então, se eu já olho essa imagem, pessoal, e lógico, eu estou com um tubo, eu estou com esse tubo acima da carina e ele vai bifurcar, e o meu respirador, ele está fornecendo o mesmo volume, pressão, fluxo para os 2 pulmões, é só de olhar essa imagem, eu já sei que eu posso hiperdistender esse pulmão direito. Concordam comigo?
Vocês pegaram esse raciocínio? Quero que vocês respondam no chat. Então, a gente não só do ponto de vista visual, na impedância, a gente também tem o ponto de vista por porcentagem de área que está sendo ventilada. Então, observem aqui que à direita esse paciente está tendo 26% de ventilação, ao passo que à esquerda ele está tendo 74%. Isso já me mostra que é um paciente num altíssimo risco de eu estar hiperdistendendo esse pulmão, e mais ainda, com a manobra de recrutamento, o que eu posso fazer? Literalmente explodir esse pulmão. Que foi o que aconteceu no estudo ART. As manobras de recrutamento, elas foram feitas, e recrutamento não é para amador, e os pacientes tiveram mais pneumotórax e morreram mais. Não é né, o motivo da discussão aqui, mas vamos em frente. E isso é uma particularidade da impedância. Quem está lá matriculado lá na nossa mentoria vai ter muita aula de impedância comigo. Eu tenho milhões de vídeos aqui para mostrar para vocês. Mais uma vez eu vou reforçar: não tem impedância na minha UTI. Não importa. Quando você olhar esse tipo de ferramenta e transicionar para a tua beira do leito com ultrassom, com um raio-x ou até com uma tomografia, mais a monitorização simples da mecânica pulmonar, você vai entender muito melhor o teu paciente. E eu falo isso por mim, porque eu não tenho impedância para todo mundo nos meus pacientes da UTI, e a gente consegue resolver o problema de 99% dos doentes. Então, observa aqui que a gente tem uma outra funcionalidade, que é essa ferramenta de recrutamento. Nessa ferramenta de recrutamento da impedância, eu vou associar as áreas de colapso, as áreas de hiperdistensão, a melhor PIP e a melhor complacência. Além disso, eu consigo ver, olha aqui, na minha manobra de recrutamento decremental, o meu plethysmograma. Então, aqui é a relação da pressão que eu estou utilizando com o meu plethysmograma. Plethysmograma, a gente vai falar sobre prova de função, né? Isso é um conceito lá da prova de função pulmonar dos pacientes, mas, na verdade, o plethysmograma ele se correlaciona com o volume de ar que fica dentro do pulmão, que na ventilação mecânica a gente chama de ELV, né? Que é o volume expiratório final que fica dentro do pulmão. Que é o volume residual, que é o volume que vai correlacionar para a gente da intensiva com hiperdistensão. Então, essa imagem aqui eu trouxe para vocês porque é muito legal. Olha o que a gente faz na manobra decremental. A gente literalmente vai esvaziando o pulmão, tá? Mas eu quero jogar uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse paciente merecia recrutamento? Esse paciente, na verdade, ele tem SARA? Respondam para mim. Esse paciente, ele tem SARA? Ninguém quer responder? Então. Esse dente não tem SARA, ele não tem a fisiopatologia básica da SARA. A Marta respondeu: não, não tem SARA. Ele não tem colapso. Minha fisiopatologia é shunt, na síndrome do desconforto, um shunt por colapso. E o aumento do espaço morto, obviamente, porque eu tenho meu baby lung. Correto? Eu não tenho colapso. Essa área aqui da impedância, se a gente for correlacionar com a tomografia, eu não vi a tomografia, passa ultrassom, para entender por que essa área direita tem uma menor ventilação, no ultrassom eu ia ver que não havia colapso. E vocês vão ver isso aqui nesse gráfico, porque essa imagem é sensacional. O colapso, segundo a referência do gráfico, são esses pontinhos azuis na linha de base. O colapso é zero. Zero. E observa que esse paciente ele foi recrutado com uma PIP máxima de 26 e chegou até 14, que era a PIP que ele estava antes do recrutamento. Quem fez o recrutamento na calada da noite não foi desrecrutando para ver se em algum momento aparecia colapso. Já que essa pessoa achava que era síndrome do desconforto, o colapso vai ter que aparecer.
Em algum momento esse pulmão vai fechar quando eu tirar a PIP. Não, então ficou aqui o que eu falo para vocês. Manobra de recrutamento não é para amador. Mesmo sendo uma manobra tão visual realizada à beira do leito com a impedância elétrica. Você precisa de treinamento. E aqui, esse paciente acabou ficando com uma PIP de 14. É isso aí, Júlia. A gente chegou no dia seguinte para ver o doente, e a gente olhou isso e olha o que que tinha. Magazo pior ainda, quando eu cheguei para ver o doente, ele tinha 7,19 de pH, 62 de CO2. Imaginem só, esse CO2 progressivamente piorando, um cara que já tem arritmia, a gente sabe dos efeitos do CO2 na hipertensão intracraniana, causando hipertensão intracraniana, fazendo um paralelo com o Gustavo. A gente sabe do CO2 com o seu poder arritmogênico e com o seu poder também hemodinâmico. A gente imagina, esse paciente ele está acidótico há um tempão, porque a gaso ela é só uma foto daquele momento. Essa gaso foi de 5 horas da manhã. O recrutamento foi feito na madrugada, tipo 3 horas da manhã. Esse paciente, pelo menos, ele ficou hiperdistendido aí em torno de 6 a 8 horas, lesando o pulmão. Vejam como que a gente, no intuito de tentar resolver um problema, a gente vai piorar esse problema. Então, ele tinha uma drive de 15, ele tinha um platô de 29, ele tinha uma complacência de 24. E se eu olhar só isso daqui, dá para aceitar, né, gente? Um doente que tem uma complacência tão reduzida, eu também não vou querer uma drive de 10. Esquece. Não vai rolar. Ainda mais com aquele pulmão crônico, depois eu explico por quê. E esse doente mais acidótico, com esse base mais negativo, ele estava piorando a função renal. E outra coisa que é muito importante a gente saber, e no dia a dia a gente esquece. Esse paciente estava sedado bloqueado, beleza. Mas se ele não tivesse bloqueado, com esse CO2, você ia ver todo tipo de arritmia, de assincronia. Por quê? Porque o CO2 e a acidose metabólica, a acidose respiratória vai estimular o drive. Então, qual é o parâmetro da minha monitorização que eu vou ver o drive? É minha P01. Mais para frente a gente pode falar dela. E aí você vai fazer um monte de assincronia, só que o problema está ali, na hiperdistensão, no aumento do espaço morto, de uma manobra que não era para ter sido feita, e inclusive foi feita, e colocou esse paciente em risco de um pneumotórax e de morrer por conta desse pneumotórax. Então, aqui eu já mostrei para vocês, mais uma vez mostrando que esse paciente ele não tinha colapso, ele não deveria ser recrutado. É um paciente que tem uma insuficiência respiratória hipercápnica, provavelmente crônica. Ele está com uma acidose mista. Se ele é um hipercápnico crônico, ele precisa de um bicarbonato mais alto. Se a gente for colocar na fórmula, a gente vai ver isso. Então, mostrando que ele tem falência renal, porque quem produz meu bicarbonato, quem absorve o bicarbonato é o rim. Então, já mostrando aí uma falência renal, hiperdistendido e podendo fazer efeitos colaterais dessa acidose respiratória, dessa acidose metabólica. O que eu fiz quando eu vi esse doente? Eu fiz bicarbonato e eu ajustei a ventilação mecânica. Ah, mas por que você fez bicarbonato, Roberta? É controverso? É. Mas a gente vai falar disso na mentoria, e eu tenho, e o Ari Serpa vai falar no Easy 100 agora de março, que eu vou estar lá com ele, e eu tenho milhares de evidências científicas para falar para você que era para a gente fazer. Então, ele piorou a função renal, teve uma acidose, a gente fez o bicarbonato, começamos a diálise e, milagrosamente, ajustamos a ventilação mecânica desse paciente. Então, vocês observem que eu fui reduzindo a PIP, e cada vez que eu ia reduzindo a PIP, o que que eu ia fazendo? Pausa inspiratória para avaliar a driving pressure
e fazer o cálculo da complacência. E eu fui reduzir sem a impedância, ele já estava sem a impedância, porque nesse dia o sensor da impedância tinha pifado. A gente tirou a impedância e eu fui fazendo na mão. Até a gente chegar com uma PIP de 8, esse paciente que chegou a FO2 de 80% estava com 30%. Olha que o ETCO2, esse respirador da Medtronic, ele tem um capnógrafo acoplado, 35, e olha lá como ele ganhou volume. Ele não está no 6 ml, depois a gente reduziu o delta de pressão para a gente jogar para o 6 ml, mas ele foi até mais do que 6 ml por quilo do peso predito. A gente tirou, olha aqui o que aconteceu com esse doente. A gente tirou o bloqueio desse paciente ao longo do dia, isso já que já é o final do dia. Percebam como essa balança e esse ajuste ele precisa ser tênue. E a todo momento esse paciente ele precisa de monitorização. Isso é ventilação mecânica personalizada, não tem como a gente não chamar isso de ventilação mecânica personalizada. Muita gente lá no Insta, quando eu coloquei esse caso, achou que esse caso era uma síndrome do desconforto, que tinha hipoxemia grave, porque tinha hipercapnia, mas ele não tinha a fisiopatologia do shunt. Eu tenho que saber também ver isso. Está lá no critério de síndrome do desconforto. Eu preciso de imagem, pode ser na tomo, no ultrassom, no raio-x, na impedância. E aí, quando a gente ajustou a mecânica, ele ganhou um pouquinho mais de complacência, né? Mostrando que ele desinsuflou, que ele homogeneizou esse volume corrente que entrou. A drive ficou em 15, o platô caiu mais um pouquinho, a gente equilibrou esse paciente gasometricamente. Ele começou a dialisar, ele foi se estabilizando e ele continua entubado. E agora a gente já está num outro. É um paciente que eu comecei a ver no final da semana passada, e agora a gente já está num processo de desmame ventilatório para esse paciente. Chegou no lavado broncoalveolar Candida albicans, um paciente que tinha também uma esofagite fúngica. A gente está tratando a Cândida, não veio mais nenhum micro-organismo, nem no PCR do FilmArray, nem no lavado broncoalveolar, mas acabamos mantendo 7 dias também o antibiótico, depois a gente vai discutir isso. E eu queria finalizar com esse slide, que eu vou passar para vocês como um conteúdo complementar da nossa aula, que monitorização da mecânica não é só uma impedância, não é só um platô, não é só a gente fazer uma pausa. É tudo isso aqui. E tudo isso que eu falei, todos esses pontos eu falei aqui nessa aula. E a gente vai falar com muito mais detalhes, obviamente, na nossa mentoria. Para quem já está lá, vai começar a receber outro tipo de conteúdo. Para quem continua no nosso grupo e na nossa jornada, também eu vou continuar compartilhando conteúdos. Esse slide foi baseado num artigo, depois eu posso compartilhar para vocês, mas eu quero muito que vocês coloquem essa imagem na cabeça de vocês, porque o paciente respiratório grave em ventilação mecânica, toda essa rodinha, como vórtex, né, ela vai precisar ficar o tempo todo na nossa cabeça, acompanhando a nossa beira-leito. Então, obrigada pela atenção de vocês. Vocês já conhecem meu Insta, já conhecem o Insta da nossa mentoria, sabem que eu vou estar lá falando muito mais detalhado sobre tudo isso. Para quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, é só escanear QR Code. Eu já falei com a nossa organização. Para quem está aqui, e a gente tem que parabenizar vocês, o interesse de vocês, e caso vocês tenham interesse, vocês estão agora recebendo um cupom de desconto da nossa mentoria, um desconto de mais de R$ 2.000. Não é toda hora que a gente consegue fazer isso. A gente quer parabenizar a presença de vocês, o interesse de vocês em estar se atualizando, e eu vou deixar a palavra agora com o Gustavo. Olá, pessoal. Alô? Olá.
É isso aí, o curso, a Pulse em Mentoria, é muita informação, mas informação mastigada, né? Com fluxogramas, com dados de tecnologia, que obviamente nós temos em ilhas hospitalares no Brasil e que a gente está tentando trazer de maneira simplificada para o aluno Pulse. Então, essa é a nossa função, simplificar a vida de vocês e estamos nessa jornada. Vai ser um prazer trabalhar com todos vocês ao longo do ano. É isso aí, pessoal. Então, assim, ao longo dessa jornada, a gente vai estar esclarecendo melhor o nosso objetivo. A questão de mentoria é algo muito novo no nosso país. Então, o objetivo da mentoria não é curso, mas é o que o Gustavo falou, é trazer uma informação mastigada e pegar na mão. Então, a gente tem esse encontro individual com o aluno, quem já fez mentoria comigo sabe que eu faço encontro individual, mas o nosso encontro na Pulse é para focar na tua carreira e nas tuas dificuldades. Eu, por exemplo, aqui confessei que eu tenho dificuldade em neuro. Então, se eu fosse aluna da Pulse, eu com certeza iria marcar o meu encontro individual com o Gustavo, para tirar dúvidas, para ver pontos que eu não entendo direito, o que eu posso melhorar dentro da minha UTI. Por exemplo, alguém que tenha, de repente, uma dificuldade no respirador, não é em monitorização, mas em dificuldade no manejo. Ah, eu vou conversar com a Roberta porque eu trabalho com 4 tipos de respiradores diferentes, por exemplo, hoje em dia. Então, é a gente personalizar o conhecimento. Não é trazer um monte de informação, é treinar vocês para um novo olhar diante desse conhecimento. Bom, pessoal, não quero mais alongar o tempo de vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. A gente vai continuar com a jornada amanhã. Amanhã a gente tem os 2 astros do cardio e do POCUS, que é o Rafael, que teve um super sucesso no curso dele esse final de semana, e o Delmar, que é meu colega lá do INCOR, ele fica lá na UTI cardio, eu fico na UTI respiratória toda terça-feira, e a gente vai falar de temas muito interessantes, que é sobre choque, vasoplegia. Então, é um tema que vasoplegia está muito na moda. Eu estou indo agora em março para o Congresso do Professor João Livançan, e já li o programa, tem mais de 10 palestras sobre esse tema, então acho interessante vocês estarem aqui amanhã. E o Rafael vai estar fazendo uma introdução aos swangans, mais uma ferramenta de monitorização para a gente entender. Ah, eu não tenho swangans na minha UTI. Tudo bem, mas a gente vai fazer, mais uma vez, aquela interface entre o que a gente tem de tecnologia e o que você pode transicionar isso para a beira do teu leito. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gustavo. Obrigada aqui ao nosso suporte. A gente está ali à disposição no grupo para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, e eu espero vocês amanhã. Até mais. Tchau, tchau.